Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar início na leitura da Bíblia hoje, continuar lendo o livro de Lucas. Nós vamos ler 10, 11 e 12, mas antes nós vamos orar. Abaixem as suas cabeças, fechem seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos, Senhor, na Tua presença para pedir ao Senhor perdão por todos os nossos pecados e te agradecer, Senhor, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela proteção que o Senhor sempre nos dá e por mais esse dia, Senhor, por permitir que estamos aqui e dar continuidade na leitura da Tua palavra, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pela irmã Maria, Pai. O Senhor sabe quem ela é. Ela está passando por momentos de saúde bem delicados, Senhor. Senhor, visita ela, Pai. Ajude-a. Tire o sofrimento dela, Pai. Alivie o sofrimento da sua serva, Pai. E não está sendo nada fácil, Senhor. Cuida dela, Pai. Também quero te pedir pelos pastores da IBJ, que o Senhor possa visitá-los, protegê-los, abençoá-los e cuidar deles, Pai. Dando força para que eles continuem sempre na Tua palavra, pregando sempre a Tua palavra, Senhor. O Senhor visite, Pai. E olhe, Pai, por cada um do que eles precisam. Tire a tristeza do coração de quem está triste, Senhor. Cura, Pai, as feridas. Cure, Senhor, os problemas que sabemos que todos têm. Mas o Senhor tudo pode, porque confiamos em Ti. Que o Senhor possa restaurar, Senhor, todas as famílias, unir as famílias e protegê-las, Pai. Porque o inimigo quer é destruição da família. Mas o Senhor não. O Senhor quer a família unida, quer que todos estejam bem. Também peço ao Senhor por todos os enfermos, que o Senhor possa aliviar, Pai, a dor de cada um deles e também dos familiares, Senhor. Te peço também pelos países que estão em guerra, que o Senhor possa intervir, Senhor, parar com essa guerra, se for a Tua vontade, Senhor. Proteja, Senhor, todos os inocentes, Pai. Cuide de cada um, Senhor, porque pela ganância do homem, o povo sofre. Cuide, Pai. Visite Jerusalém, Israel. Leva paz a eles. Leva paz à Ucrânia, à faixa de Gaza e em todos os outros países, Pai. Para que parem de querer tanto, sabendo que vão deixar tudo aqui. Nossa, Senhor, precisamos do Senhor o tempo todo, Pai. Peço ao Senhor que nos abençoe, que nos proteja, que nos livre de todo mal. Cuide da minha família, Senhor. Cuida da família de cada um que está nesse canal. Pai, cuida, abençoe, proteja e dê-nos bastante sabedoria, Senhor. Entendimento para ler e entender a Tua palavra, quando o Senhor queira falar conosco, Pai. Eu oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, eu quero convidar vocês para que possamos meditar em um versículo. Ele é muito importante. O versículo é no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Procura, gente, meditar a semana toda nesse versículo aqui. Prestem bastante atenção. Mesmo que você não creia,
Mesmo que você não acredite, mas faça isso para vocês ver que como as coisas vão mudar e os pensamentos também. Eu vou ler e depois vocês ou vocês ouvem o vídeo, né? Quem não consegue ler ou não sabe, ouve o vídeo, ou aqueles que têm Bíblia e quer ler, pode ler. Medite a semana toda. Eu também vou fazer isso. Então é Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vamos meditar até o 3, que eu acho que é bem bacana, bem importante também. O 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aí o Senhor fala para João, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então vamos meditar nesses 3 versículos, que é o 1, 2 e 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Eu acho que eu já expliquei, né, que Apocalipse foi uma visão que João, o apóstolo João, teve na ilha de Patmos. Ele ficou, puseram ele lá, né, jogaram ele lá para deixar ele tipo um castigo para ele. E ele foi preso lá, levou cativo, deixaram ele lá. E lá ele teve a visão, o céu abriu para ele e o Senhor pediu para ele subir até lá. E ele teve a visão e ele escreveu o Apocalipse que o Senhor mandou. Então, eu amo ler o Apocalipse. Então, vamos meditar nesses 3 versículos, gente, que é muito importante. Muito importante mesmo. Tá bom? Então, agora vamos à leitura da palavra. Da palavra do livro de Lucas, o capítulo 10. Agora é a missão dos 72. Esse 72 foi uma missão que Jesus deu, né? Para que eles saíssem, né? Para pregar o evangelho. Eu vou até ler aqui uma explicaçãozinha, ó. Essa missão dos 72 seguidores de Jesus, registrada somente em Lucas, é bem parecida com a missão dos 12 discípulos. Também as instruções de Jesus são parecidas com aquele que deu aos 12 discípulos. E ele deu aos 12 discípulos, né? A mensagem é de bênção para os que os receberem bem, mas de juízo para os que não os receberem, né? Porque o Senhor falou, aqueles que não receber um profeta de Deus, ou um filho de Deus, que vai pregar a palavra, se não quiser ouvir, você limpe a sola do seu chinelo, da sua sandália, e vai embora. Aí a pessoa deixa de receber uma bênção, né? É muito triste isso. Mas há quem não quer. Infelizmente, há pessoas que não querem saber. Detesta crente. Quando fala que é um crente, eles abominam. Infelizmente, viu? Então vamos ler o capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2 a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir.
Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? É isso mesmo. Tem muita gente para ouvir o evangelho e poucas pessoas para falarem. Pessoas que parecem que têm medo de falar de Jesus, têm vergonha. Eu não sei o que é, eu não tenho vergonha. Eu falo, não sei muito, tô aprendendo, né? Com vocês também, tô aprendendo. E o pouquinho que eu sei, eu vou passando, eu vou falando do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único que salva. Se nós não falarmos dele, as pessoas que nunca ouviu falar vão ficar perdidas. Então nós temos que falar, né, gente? Mesmo que você não saiba, mas você já sabendo, ó, Jesus Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou por nós. O caminho é só ele, não existe outro caminho, é só ele. O caminho, a verdade e a vida. E as pessoas vão se interessando de aprender mais, né, para entender tudo. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelha para o meio de lobos. Olha que lindo isso aqui. Olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação, olha só, o dono de tudo, que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Que coisa linda! É aqui, ó, vão, eu estou mandando, olha só, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor Jesus é o próprio Deus. Lindo, né? Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhe oferecerem, pois os trabalhadores merecem o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês, curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Meu Deus, triste, né? O que acontece com as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, não querem de jeito nenhum. Eu vou tomar água, gente. É triste. Não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês já perceberam quando vocês começam a falar do Senhor Jesus? Tem pessoas que começam a mudar de assunto e sai logo da conversa, ou vai embora. Desliga o telefone, ou sai do WhatsApp, inventa qualquer coisa, mas não quer ouvir. Isso é muito triste, né? Porque não tem coisa melhor do que ouvir a palavra do Senhor. Então vamos lá.
Agora, as cidades que não crerem, sobre as cidades que não crerem. Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupas feitas de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então, disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeitar vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Agora a volta dos 72. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saísse das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões e sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Glória a Deus, né? A alegria de Jesus. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é. Quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse, só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Agora a parábola do bom samaritano. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? É muito importante, né? Entender o que a Bíblia diz. O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo.
A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem. Tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas o samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vai e faça a mesma coisa. Aqui, gente, essa parábola é muito bonita, porque eu não vou falar nem dos incrédulos, eu vou falar do meio cristão. Tem muita gente que age dessa forma. Tá vendo o seu irmão padecer e não ajuda. Que tipo de crente é esse? Nós temos que ajudar, não importa quem. Não é porque uma pessoa não é crente, não é da nossa igreja, a gente sabe que essa pessoa não é um crente, que a gente não vai ajudar. Nós temos que ajudar o próximo, não importa. O bom samaritano aqui, ele ajudou. Mesmo não conhecendo a Deus, não sendo fiel, ele ajudou o próximo. Os outros que acreditavam em Deus e fazia tudo o que achava que estava certo, passou por longe e não socorreu. Você vê que tristeza uma coisa dessa? Aqui também, se vocês analisarem bem, depois nós vamos fazer um estudo bem aprofundado dessa parábola, mas é uma parábola muito bonita. Quando o Senhor Jesus falou aqui que o homem socorreu, né, levou até a pensão, deu 2 moedas. Essas 2 moedas têm algum significado. Depois nós vamos fazer um estudo bem detalhado para a gente chegar a uma conclusão. Que mais ou menos eu sei aqui, mas não é bom falar enquanto não tem certeza, né? Agora, Jesus visita Marta e Maria. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas,
mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Que lindo, né? Agora, Jesus ensina a orar. Agora a gente vai para o capítulo 11, tá? Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixe que sejamos tentados. Então, Jesus disse aos seus discípulos, imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo e à meia-noite, e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que batem recebem. Aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, gente, se vocês querem receber o Espírito Santo, acreditar no Senhor Jesus, confiar nele e o seguir, peça a ele. Fala que você quer conhecê-lo e que você aceita ele para que ele possa te ensinar a falar com você, através da palavra. O poder de Jesus para expulsar demônios. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: É Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a esse homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída.
Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebu que me dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda sua própria casa, tudo que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar, está espalhando. Você tem que estar sempre vigiando, né? E também não tem como. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem como fazer expulsar um demônio com o poder do diabo, se é tudo misturado, eles são tudo junto. Não existe. Um amiguinho não vai fazer isso contra o outro lá deles, no reino das trevas. Só o Senhor mesmo para expulsar, porque o Senhor tem poder para isso, né? Agora é a volta do espírito mau. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água procurando onde descansar, mas não encontra, então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar os outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam orando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. A verdadeira felicidade. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más. Pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. A luz do corpo. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem.
Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Jesus e os fariseus e os mestres da lei. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: Vocês, fariseu, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então, um mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: Ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardo tão pesado nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar, mas vocês mesmos não ajudam nem ao menos com um dedo essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas e os mesmo profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostraram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês faziam túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse: Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei,
pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo. Com raiva, ele fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Agora a gente vai para o capítulo 12. Opa. Então, nós vamos para o capítulo 12. A respeito da falsidade. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, estará anunciado abertamente. De quem devemos ter medo? Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem deve ter medo. Tenham medo de Deus, que, depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus, por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Confessar e negar a Cristo. Jesus disse ainda: eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Aleluia, né? Eu sou de Jesus Cristo. Mas aquele que disser publicamente que não é meu filho, que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados, nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois aquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Ao rico sem juízo. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Ele continuou dizendo a todos:
prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus continuou: isso é o que acontece com aqueles que juntam riqueza para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com as roupas que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim, tão pequena, por que se preocupa com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas as coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Riquezas no céu. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiver a sua riqueza, aí está o coração de vocês. Os empregados alertas. E Jesus disse ainda:
Fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Seja como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontrar acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa? Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas, e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará a ir para ser julgado aonde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas, que é para nós. Nós sabendo a vontade do Senhor e a gente não cumpre, não obedece, então temos que vigiar, né? Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muitos de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Divisão por causa de Jesus. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo, pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães.
As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Os sinais dos tempos. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? A paz com o inimigo. E Jesus terminou dizendo: por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz. O juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Obrigado, meu Senhor, por mais essa leitura. Obrigado, Pai, por estar conosco. Peço ao Senhor que abençoe e proteja cada um de nós, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.